Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal O Gnóstico. Eu espero que vocês possam ficar à vontade com a gente, né? E poder desfrutar dos nossos estudos. Então, se você está chegando novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo e divulgue o canal. Se você quiser ajudar financeiramente o canal, você pode fazê-lo pelo Pix robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com, tá? robson.rmt@gmail.com. Você estará me ajudando. Eu peço ajuda a você, para mim, de todo o coração, tá? No mês de fevereiro, 4 pessoas ajudaram, né? O Marcelo Nunes, a Jadiane, tá? O Hard, que ajudou mais de uma vez durante o mês de fevereiro, tá? Vocês vejam, mais de 2.000 já inscritos e 4 pessoas ajudaram no mês de fevereiro, tá? Teve pessoas aí que começaram a ajudar, prometeram que iam ficar com a gente, ajudar a gente, conversaram com a gente pelo Zap, nos iam dar apoio para fazermos um canal de corte e tudo, mas parece assim que desistiram, né? Acho que até porque esperavam que eu viesse para cá fazer algumas declarações que eu não vou fazer, né? A primeira fidelidade que eu devo é a mim mesmo e a minha consciência. Eu não tenho que dever fidelidade a ninguém. É por isso que a gente se chama canal independente, porque quando alguém começa a ajudar, mas começa a achar que a gente tem que falar aquilo que eles querem ouvir, então é complicado, né? Então as pessoas querem uma linha de canal meio espiritualista, falando sobre a ascensão, sobre como eu vou ascender, como é que eu vou fazer esse processo. Nossa, algumas pessoas acham que é assim, muito simples, né? E não é assim, tá? Então eu peço a você que me ajude. Quando você ajuda a mim a manter meu tratamento, tá? Médico, tá? Para pré-diabetes, gente, esteofitose, hérnia de disco, pangastrite, tá? Pressão alta, tá? Isso é algumas. Eu não gosto nem de falar porque a gente nunca sabe quem é amigo e quem é inimigo do outro lado, tá? E tem muita gente ruim com cara boa, tá? Às vezes não está escrito na testa de ninguém, fulano é mal, né? Mas tem pessoas por aí que são capazes de fazer maldade para os outros gratuitamente, porque unicamente elas sentem que a outra pessoa está tomando o seu espaço, a sua, né? Os meus estudos vão ficar para a posteridade. E o que eu estou mostrando hoje nos meus estudos, vocês verão em muitos canais pegarem meus estudos e reproduzirem de outra forma, tá? Porque aqui é conteúdo, que a gente priva isso por conteúdo. Eu passei alguns dias sem fazer, né? Eu vou no máximo fazer 2 vídeos semanais, né, para lançar no canal. Devido a isso, né, pessoal, a gente pede uma ajuda e aí 4 pessoas, porque o Hard ajudou 2 vezes, aí a Jadiane, o Marcelo Nunes, né? Aí as outras pessoas parece assim que porque tá difícil, Robson, tá tendo, aí vem aquela coisa toda, né? Tá tendo inflação, tá tendo, sabe, estamos tendo gasto, minha empresa eu tenho que
pagar os funcionários, sabe como é, aquela coisa toda, né? A situação está apertada, é mesmo, né? Eu não sei, eu acho que tem alguma coisa assim equivocada, sabe, entre o que as pessoas dizem e o que a gente vê na prática de rua. Eu andando pela minha cidade não vejo isso não. Tem um supermercado aqui, um dos maiores, de segunda a sexta está lotado de gente lá comprando. Eu creio que as pessoas não vão comprar fiado lá, né? Com certeza não. Lá não se usa, lá também não tem cartão de compra. Lá ou é dinheiro, Pix ou cartão de crédito. E eu vejo pessoas lá comprando quase que diariamente, aquilo lá está sempre cheio de pessoas. Tá? Cidade interior. Então eu acho que as pessoas arrumam todo tipo de desculpa para não ajudar. Ah, teu canal é monetizado, já tem 2.000 pessoas. Não é monetizado porque a carta PIN ainda não chegou. Tá? Por isso vocês estão vendo comerciais nos meus vídeos? Não tem. Eles foram pausados. Tá? Mas é assim mesmo. Eu não espero não tenho muita esperança no ser humano, porque eu vejo que o ser humano ele está pouco se lixando, ainda mais num Brasil onde fizeram uma divisão ideológica, achando que aqui está tendo uma guerrilha ideológica, né, entre conservadores e que é uma piada, né, entre reacionários e liberais, entre esquerda e direita, entre não sei o que tem mais, sabe, a coisa virou de um grau de tal grau de burrice que eu às vezes me surpreendo olhando os vídeos, entendeu? Né? Então as pessoas adoram, sabe o que? Espalhar fake news em grupos, né? Olha, o fulano morreu. Já ele tem 10 sósia e ele foi substituído. Da primeira vez, quando ele caiu, ele morreu na queda. Aí substituíram. Um cara disse que Deus revelou isso para ele. Pergunta que Deus foi. Tá? Eu tô até desafiando esse pastorzinho de Zerda. Né? Me diz o teu Deus que te revelou isso, cara. Seu mentiroso. Vão com a cara de pau nessas zerdas, nessas zostas de canais de live, falar um monte de porcaria, porque chama audiência, cria engajamento e ganha like. Esse é o grau em que nós chegamos no Brasil. Então tem gente que estava com esperança que eu viesse para cá falar de coisas reacionárias e eu não vou. Eu queria vir para cá ouvir a espiritualidade, eu não vou. Tá? Não vou. Não vou entrar nessa noia, nessa paranoia que está tendo por aí. Tá? Então, longe de mim essas coisas aí. Tá? Então, vamos lá. Nós estamos traçando estudos, né? Traçando estudos interessantes para levar as pessoas ao conhecimento. Porque não existe despertar no subjetivismo. Tudo é subjetivo. Não. Tá? Não existe. O despertar vem pela capacidade da gente racionalizar. Do contrário, nós vamos virar
uma sociedade de gente fanática, doida, tá? Esquizofrênica, que sempre está achando que tem algo estranho no ar, que tem sósia substituindo não sei quem, não sei que tem mais, tal, sabe? Nossa, gente, quando eu vejo empresários, alguns ditos gente estudada, com diploma pregado na parede, acreditando nessas coisas, é porque nós descemos o pior grau da civilidade humana. Eu não consigo entender, sinceramente, como as pessoas estão agindo desta forma. Tá? Então, eu me preocupo, porque eu não vou ser um canal para espalhar ideias absurdas, tá? Não vou. Tá? Meu canal se baseia em estudos. Estudos. Simplesmente isso. Estudos. Ok? Tudo bem. Eu não sei se alguém já comprou esse livro, né, chamado Gnoses de João. Né? Então, na Gnoses de João, da editora Garbalux, há um texto em que Jesus diz que ele apareceu a Adão e Eva. Ele diz assim: mas fui eu quem fez com que eles comessem. Tá? Depois, lá na frente, ele diz: na forma de uma águia, apareci sobre a árvore da gnose, do conhecimento, que é a intuição da pura e iluminada pronoia, de modo que eu pudesse ensiná-los e despertá-los das profundezas do sono, fazendo-os comer da árvore do conhecimento, pois estavam ambos num estado de queda e ignorância. Então reconheceram sua nudez. A intuição apareceu e eles como uma luz, e ela despertou o pensamento deles. Então, primeiro é importante a gente dizer que Jesus se coloca claramente como um dos elementos dentro do aspecto do Jardim do Éden, a história do Jardim do Éden. E o importante dessa leitura é que ele diz claramente que a intuição da pura e iluminada pronoia. Pronoia é o primeiro pensamento, pronous. Né? Então, ele diz que de modo que pudesse ensiná-los e despertá-los. Então, ensinar, tá? E despertá-lo das profundezas do sono. Tá? Então, ensinar, despertar, iluminar e fazer a ascensão. Esse é o caminho. Não existe caminho entre uma pessoa achar que vai fazer a ascensão sem antes ter despertado e sido ensinado. E ensinamento passa pelo campo da razão e não pelo campo da emotividade. Você precisa ser racionalizar sentindo e sentir racionalizando, que esse é o processo normal de um ser humano que quer buscar uma vida ética, compreensível. Alguns outros não, eles estão interessados em cuidar da vida alheia, buscando descobrir quem vive uma vida assim, quem vive e quem não vive, né? Pessoas que acham que eu vi você numa rede social e você é completamente diferente, claro, porque lá
Na minha outra rede social, eu não faço ensino de gnose. O canal do ensino da gnose é aqui. Tá? Certo? Então, porque na outra rede social você fala coisas e tal, diferente do quê? Então, tem pessoas tão mesquinhas, tão medíocres, que eu não teria o prazer de conhecer pessoalmente, nem queria ter amizade, como uma pessoa que acha que o ideal é vasculhar a vida de alguém. Como se ela fosse a mais perfeita e santa pessoa, né? Então, nesse texto, Jesus dá características básicas de como a gente fazer o nosso processo. Então, Jesus veio lá com Adão e Eva, claro que isso não aconteceu num dia. Ele veio, despertou, ensinou, eles foram, comeram da árvore do conhecimento e se iluminaram. Jesus disse, foi que disse para eles comerem da árvore. Eu que estava lá na forma de uma águia. Né? Então, imagina, gente, né, que isso aconteceu e é uma outra narrativa do Gênesis. Uma outra narrativa do Gênesis. O Gênesis não fala isso. As tabuletas da Suméria não falam isso. Nós vamos ver ainda nesse vídeo sobre isso. Tá? E aí o Yaldabaoth, tá? Amaldiçoou os... e quando Yaldabaoth percebeu que eles se afastaram dele, rejeitaram, amaldiçoou a terra que havia criado. Porque quem desperta não fica mais ligado ao demiurgo. Nem fica santificando o demiurgo por aí. Tá? Certo? E aí, diz aqui o texto, e os dois humanos ficaram receosos de acusar Yaldabaoth. Ele mostrou a seus anjos a ignorância que estava nele e arremessou os humanos para fora do jardim, envolvendo-os em tenebrosa escuridão. O arconte-chefe viu a donzela que estava ao lado de Adão e viu a luminosa epinóia, né? A beleza, né, da vida que havia aparecido nela. Mas assim, Yaldabaoth repleto de ignorância. Então, quando a pronóia do todo percebeu o que estava acontecendo, enviou alguns emissários e eles tiraram Zoé de Eva. Tá? O arconte-chefe violentou, preste atenção no termo, que está no apócrifo de João dos códices de Nag Hammadi. O arconte-chefe, o Yaldabaoth, violentou Eva e gerou nela 2 filhos. O primeiro e o segundo são Elohim e Javé. Elohim tem a face de urso e Javé tem a face de gato. Um é justo e o outro é injusto. Ele colocou Javé sobre o fogo e o vento, e colocou Elohim sobre a água e a terra. E com a finalidade de enganar, chamou a estes com os nomes de Caim e Abel. Então, eu estou dando uma introdução, mostrando para vocês nessa leitura que o Caim e o Abel são fruto de uma relação, tá? Da Eva com o demiurgo. Ok?
da Eva com demiurgo. E ela teve 2 filhos, o Caim e o Abel. Então, nós vamos comparar o que está sendo dito nos escritos gnósticos de João e vamos comparar com o que nós vamos ler agora. Certo? Você vai entender que se você não compreender as tabuletas da Suméria e não compreender os textos gnósticos, você também não compreenderá a Bíblia. Não compreenderá. E você ficará na superficialidade das coisas. Veja, um dos modos de controlar as pessoas é insinuar que os textos que estão aqui são apenas simbólicos. Então, tudo que você lê, tá? É tudo simbólico. É uma leitura alegórica. Mesmo a Zohar, que é o livro máximo da Kabbalah, tá? Então eles dizem, não, o que você lê aí é tudo simbólico, não leve isso a sério, isso aí não tem nada a ver, isso é uma coisa que não existe. Ok? Então, acho que é uma das coisas principais a gente ter cuidado com isso, porque isso também é uma forma de manipulação, tá? No mundo onde a gente está vendo as pessoas irem para redes sociais, serem chamados em canais de live, tá? Para falar de coisas que eles fazem uma misturada danada, assim, no sentido de inclusive pegando detalhes de, por exemplo, eu vi uma entrevista de um cara falando do não sei o que, numa live aí de um camarada, que é um camarada até famoso, mas às vezes ele dá cada coisa, sabe? Assim, leva cada pessoa que, sinceramente, não é? Mas cada um é responsável pelo que fala, né? Então eu fico na minha. Eu só, como diz o cara, eu só assisto. Então deixa eu ver aqui o nosso texto para a gente fazer uma leve interpretação aqui. Eu vou pegar aqui, tá? Aqui, ó. Vamos pegar aqui nessa parte aqui, dessa parte aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, texto de, olha só. Então, vocês viram que os gnósticos, o que foi que os gnósticos disseram, né? Então, os gnósticos dizem, a coisa não é bem assim, certo? Ok? Então, vou botar bem aqui a minha imagem, muito bem. Então, ele diz assim, os estudiosos bíblicos concordam que o contexto para Caim e Abel, vejam que isso aqui, ele já vai entrar, ele vai falar sobre as tabuletas sumero-acadianas, sobre, tá, o que também tem a narrativa do Caim e Abel lá, que lá é chamado Caim e Abael, tá? Os estudiosos bíblicos concordam que o contexto para Caim e Abel, incidente e conflito interminável e universal entre agricultores e pastores sobre a terra e a água. Tais conflitos são descritos em textos sumérios como parte do início da humanidade, história, né? Um tema exposto em texto que os estudiosos chamam de o mito do gado e do grão, onde Enlil, aí preste bem atenção, porque o tio Robson tem dito aqui, quem é Enlil, tá? Quem é, né? Eu já mostrei isso aqui, tá? Certo? Enlil é a divindade dos grãos, tá? Certo? E Enki é do gado lanoso, pastoreio de ovelhas, papel que depois aparece um filho
que foram continuados pelo filho de Enlil, Ninurta, tá? Ninurta foi seguindo o padrão do pai. Deu à humanidade o arado, e o filho de Enki, tá? Demuse ou Dumuzi, que era um pastor, certo? Com os outros casos, a Bíblia combinou as duas divindades, Enlil e Enki, em um único Javé, tá? Que aceita a oferta do pastor Abel e seus rebanhos, mas ignora a oferta do fazendeiro Caim, fruto da terra, tá? Então você já percebe que ele mostra aqui uma coisa que a gente já havia falado várias vezes em textos, em aulas que a gente deu aqui. Acho que as pessoas às vezes eu acho que passam batido ou não assistem os vídeos todos, porque tem gente que é terrível, por isso não passou de ano. Existe um escritor chamado Lawrence Gardner, tá? Então ele diz que claramente, tá? Quase a mesma coisa, só que o que é que acontece? A Bíblia pegou o Enlil, tá? Versus o Enki, ok? Certo? O Lawrence Gardner vai falar exatamente a mesma coisa, dizendo que um é Javé, o outro é Adão. E o que nós vimos aí no escrito? No escrito está dizendo que a Bíblia misturou esses dois aqui, ó. Misturou esses dois aqui para formar um único Javé, que parece meio demente, porque ora ele está bom e ora ele está ruim. Então isto aqui tem a ver com duas coisas diferentes. Esse aqui é mal mesmo e esse aqui é o bom, tá? A gente poderia usar esse termo, tio Robson, bom e mal. Não seria melhor a gente usar o termo ético e não ético? Seria bem mais adequado, porque é muito relativo essa questão de bom ou mal, tá? Certo? Então, na verdade, o que aconteceu? A Bíblia misturou esses dois personagens aqui, tá? E fez parecer que esse aqui é o mesmo esse aqui, e não é. Eles são personagens diferentes. Você vê que quem destrói dilúvio, quem provoca o dilúvio, tá? É esse aqui. Quem avisa Noé, tá? Quem salva do dilúvio, é esse aqui, tá? Que vai lá e avisa o Noé. Mas na Bíblia você vai pensar que o Javé se arrependeu do que tinha feito e resolveu falar com eles, tá? Então nós estamos vendo aí uma coisa muito interessante, importante, que é a gente saber que a Bíblia, ela fundiu dois seres completamente opostos para moldar esse único ser aqui. O Javé, pessoal, não era um Deus no sentido como a gente compreende, tá? Eles eram perfeitamente de carne e osso, eles eram perfeitamente seres como nós humanos, tá? Eles tinham um pouquinho mais, a estatura deles era um pouco maior, bem maior,
tá? Na onda aí de 3 a 5 metros de altura. Esses seres eram extremamente grandes, tá? E nós vamos, não sei se nesse vídeo dará tempo, mas nós iremos falar, por exemplo, de uma vidente católica que foi censurada pelo Vaticano. O livro dela permaneceu por longos anos entre os livros proibidos do Vaticano, na lista de livros proibidos pelo Vaticano. Se chama Maria Voltorta, tá? E ela, e aí, lá ele vai fazer Jesus falando para ela, olha, presta atenção, Jesus explicando, porque o nome do livro você pode procurar, se até encontra aí pela internet, é o Evangelho como me foi revelado. O Evangelho como me foi revelado. Inclusive lá, ela conta coisas que não tem muito paralelo, não parece com o Evangelho. Algumas coisas são semelhantes, outras coisas não são. Tá? Tem detalhes que ela ia tendo a visão e escrevendo, para vocês terem uma ideia, que o diário dela era mais de não sei quantas páginas, entendeu? E ela narra as imagens que ela foi. Então, não estou pedindo para você acreditar nisso, não. Estou só falando, comentando, tá? Porque o que me interessa não é a visão dela, não é que ela era mística ou qualquer coisa assim. O que me interessa é o que vai ser dito naquele texto, tá? E aí, pessoal, ela praticamente descreve o Evangelho todinho contado de uma forma que algumas coisas são muito diferentes daquilo que está nos Evangelhos canônicos, inclusive. E Jesus aparece a ela fazendo referência e falando de algumas coisas também do Antigo Testamento. E uma delas, sobre o Antigo Testamento, é que ele aparece dizendo a ela que, por exemplo, que determinadas coisas que estão censurando a ideologia de que o homem se originou do macaco, ele vai questionar isso. Jesus, tá? E vai usar alguns argumentos assim bem interessantes, meio uma linguagem bem moderna, tá? E também ele vai falar exatamente sobre Caim e Abel. E vai falar sobre o capítulo 6 do Gênesis, aonde se fala sobre a criação, o surgimento dos tais néfilins. Quem são os filhos de Deus e quem são os filhos da serpente, né? Nossa, tio Robson, a coisa deve ser boa, viu? Então, vocês terão uma ideia de que já naquela época, nem sequer naquela época ainda não se tinha descoberto, no período dela, ela foi da Ordem Terceira de São Francisco, e ela viajava muito, mas aí aconteceu um acidente e ela ficou paraplégica. Então foi a partir daí que ela começou a ter os visionamentos dela. E existe, né? E ele vai falar sobre isso. Tá? Há um outro fato, gente, que é preciso a gente falar, que muita gente, e nos nossos estudos a gente tem falado sobre a importância sobre a importância das linhagens. Tá? Não sei se você pode entender. As linhagens, pessoal, elas são tão importantes que elas se tornaram, tá? Engraçado, eu peguei o livro aqui para mostrar para vocês e confesso que eu não sei onde eu botei, tá? E aí vocês sabem que se tornou, inclusive, uma terapia orientada agora, recente, né? Foi os últimos 4 anos,
sobre a questão familiar, não é? E essa questão familiar é um livro interessante sobre estudando como a sua linhagem tem uma influência sobre você, né? Inclusive é uma terapia aprovada no SUS, tá? Então eles mostram como isso foi importante para quem você é agora, porque você é resultado de um monte de coisa que veio aí atrás. Você é resultado não só de elementos biológicos, você é resultado de elementos psíquicos e espirituais, né? Certo? Então é preciso a gente ter sempre essa coisa de que antigamente se dizia, não é importante a gente saber a nossa origem, é importante saber até onde você conseguir descobrir a sua origem, é importante você saber, né? Então, o que disseram para nós? Disseram para nós que, eu já falei num vídeo aí, né, sobre isso, disseram para nós que só tinha Adão e Eva, né? Certo? Adão e Eva. Muito bem. E eles tiveram o quê? Eles tiveram só Adão com Eva mesmo, pessoal. Então vamos lá. Vamos colocar assim, Eva, certo? Mais o demiurgo. Ok? Eva mais o demiurgo tiveram 2 filhos. Quem foi? Tá? Caim e Abel. Eva mais Adão tiveram 7 e, segundo alguns, a Nória, porque ora ela aparece como filha de Adão e Eva, tá? Irmã de 7, ora ela aparece aqui, né? Certo? Então vocês vão ver que alguns dizem pra gente que Abel morreu, mas há estudiosos que dizem que é possível que o Abel não tenha morrido literalmente nesse sentido, como alguns têm. Então tem a linhagem de Abel, a linhagem de Caim, a linhagem de Sete e seria a linhagem de Nória. Essa mais, eu vou formar um círculo aqui só para dizer para vocês que, tá? Certo? Ok? Então, deixar ela aqui pontuado só para nível de entendimento. Então Caim, vocês vão olhar na Bíblia e vocês vão perceber que ele vai encerrar a linhagem dele. Eles encerram a linhagem dele assim, abruptamente, puf, acabou. Fala lá de Jubal Caim, Tubal e Jubal. Pronto, acabou. Não tem mais nada para lá. Inclusive aparece 2 Enoque. Um de Sete, descendente de Sete, outro descendente de Caim. Tá? Certo? Então, quer dizer, é preciso a gente ter clareza do que é que nós estamos estudando, de como nós estamos entendendo as coisas. Então, é muito perigoso, e eu acho que muita gente diz assim, isso aí não é importante, mas na verdade o que nós estamos vivendo no mundo de hoje é uma guerra de linhagens, tá? Alguns soberanos invisíveis preservam as suas linhagens muito bem, por sinal, tá? E nós sabemos que tem a linhagem dos híbridos, e os híbridos estão bem aqui, porque Caim e Abel são filhos dele aqui com Eva. A Eva e Adão, Sete e Nória, tá? Mas a gente
fica aqui com o 7, porque é o 7 que vai ser chamado que segundo alguns, de descendência divina. Tá? Isso nós vamos ver nesse estudo aqui, ok? Mostrando para você que se você quiser compreender o mundo de hoje, ou você se senta na frente da televisão e assiste uma aula corretamente, tá? Como um bom aluno, como um bom ouvinte, porque quem não tem disposição de sentar para aprender, não se levante para ensinar. Tá? Porque tem pessoas que elas acham que sabem muito, já sabem tudo, então, né? E por aí vai. Tá? Então, o que vocês estão vendo hoje dessas encenações que nós estamos vendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil e em várias, por aí todo, até esquemas bem montados, bem alinhados, né? Eu já disse para vocês que existem três grupos, não é? Os que planejam os fatos, os que fazem com que os fatos aconteçam tal como foram planejados, e uma grande multidão que não sabe nem o que foi que aconteceu de verdade. Então tem um monte de gente que não sabe de fato o que aconteceu, mas elas acham que elas têm que levar essa teoria de que quem está lá é um clone, quem está lá é um sósia, quem está lá é não sei o quê, porque fulano morreu, fulano estava morto quando estava preso, tá? Fulano morreu quando bateu a cabeça. É incrível que eles falem isso, né? A gente vê logo de que tendência é, porque ele também poderia ter dito assim: fulano também morreu quando levou a facada, e substituíram, mas não faz. Para você ver o grau de contaminação que nós estamos vivendo no Brasil, de uma alienação tão severa, doentia, psicopatia, tá? Que, olha, eu acho que vai render ainda muita coisa ruim no Brasil. Infelizmente, né? Então, voltemos aqui ao estudo, né? Então, ele diz exatamente isso aqui, ó, tá? Aí, ó, o filho de Enlil, Ninurta, segue o caminho do pai, tá? O filho de Enki, Demuse, que era pastor. Aí, gente, é assim, é só quem não quer ver. Pior cego é aquele que não quer ver. Tá? Eu sou o bom pastor. Tá? Então, quem disse isso? Jesus, né? Que linhagem vocês acham que Jesus era? Mas Jesus não existiu, Robson. Jesus é um mito. Eu vi esses dias um debate lá num debate não, né? Porque no canal do Daniel Gotijo, eu acho muito interessante, parabéns a ele pelo trabalho dele. A maioria deles lá são ateus, se declaram agnósticos ou ateus. Então o ateu ele vai e diz o seguinte: ó, Jesus não existiu, Enlil não existiu, Enki não existiu, não existiu Moisés, Noé, não existiu nada, por sinal. Tudo isso aí é contos, etc. e tal. Eu também não existo, eu estou aqui, mas vocês sabem, eu não existi. Historicamente, daqui a 200 mil anos não vão saber que eu existi porcaria nenhuma. E vão dizer que eu era uma lenda. Ok? Então, assim, para admitir a existência de Jesus, eles teriam que... Não, nós teríamos que ter encontrado uma pegada dele, um DNA dele, uma coisa dele. Nossa, nós temos que pegar
né, alguma coisa para saber, né? Tem gente que é incrível, acredita que me esqueço o nome, de Apolônio de Tiana existiu, mas não acredita que Jesus existiu, né? O homem Jesus, né? O filho de José, o carpinteiro, eles não acreditam que esse cara existiu. Eu acho engraçado que como é que um ser que nunca existiu consegue fazer com que grupos e mais grupos escrevam sobre ele. Os gnósticos, os evangelhos canônicos, os apócrifos. Porque é bom separar os escritos gnósticos dos apócrifos, que não tem nada a ver. Eles não são da mesma toada. Os apócrifos se detêm em aspectos históricos de Jesus, contar sobre a vida dele, o nascimento, tal, como foi isso e assado cozido, tá? Simples assim. Mas é importante a gente entender isso, né? Então, parece que lá no Daniel Gotijo foram lá o professor Sabino, que eu também assisto bastante, eu gosto muito das aulas dele, foi um professor que inclusive está fazendo uma tradução de Bíblia, e depois teve um rapaz, um cristão, um pastor, acho que alguma coisa, que resolveu refutar o que eles tinham dito lá, né? Então isso já passou no canal do Daniel Gotijo, e agora recentemente eu vi no Teologia Reversa, tá? Então, assim, não há nenhum escrito sobre Jesus que não seja sobre o mito Jesus, mas não sobre o Jesus histórico. Então, por exemplo, no Alcorão é o mito Jesus, o Isa, né? No Talmud, que escreveram sobre Jesus, também é sobre o mito Jesus, e não sobre o Jesus histórico. Eu não sei como é que eles conseguem fazer essa distinção, né? Porque do tipo assim, a discussão se Jesus era Deus ou não era Deus, você sabe a minha posição aqui. Mas eu posso garantir a vocês que Jesus segue uma linhagem, tá? Jesus segue uma linhagem. Existem pelo menos aqui 3 linhagens que eu estou mostrando aqui, atrás no quadro. A linhagem de Caim, a linhagem oculta de Abel, que pode não ter morrido. Essa é uma hipótese que tem, e alguns estudiosos já levantam essa hipótese, e a linhagem de Sete, tá? Aí a gente tem que ponderar e se perguntar até que ponto nós vamos ficar debatendo determinadas coisas, porque eu acho que os ateus têm todo o direito de dizer que nada existe. Platão não existiu, Aristóteles não existia. Não, mas eles existiram. Por quê? Porque eles deixaram escrito. Mas você tem absoluta certeza que a caligrafia é dele? Você começa a questionar, porque a forma de você desqualificar uma coisa é chamar de mito. Não é? Então, daqui a um tempo, alguns acreditam também serão um mito, tá? Se preparem, tá? Então, voltando aqui, ó. Então, o Dumuzi era um pastor, tá? Como os outros casos, a Bíblia combinou 2 divindades, Enlil e Enki, bem aqui, ó. Estou lendo bem aqui, em um único Javé, tá? Que aceita a oferta do pastor Abel, tá? Dos seus rebanhos, mas ignora a oferta do fazendeiro Caim. Tá? Ok? Aqui, ó, que é o fruto da terra, né? Na verdade, como eles misturaram o Javé, na verdade, quem aceitou a oferta
de Abel foi o Enki, porque ele é ligado ao pastoreio, tá? Mas quem ignorou Caim foi Enlil. Mas como eles estão misturados aqui, formando um único ser, tá? Que o Gardner, já expliquei isso, também fala que, na verdade, na Bíblia tem dois personagens, Adão e Javé. Ambos são Elohim, ambos são Anunnakis, tá? Ok? Então, antigamente, pessoal, também isso é bom esclarecer. Eu vi uma palestra do Jean Valjean e é muito interessante uma coisa, nem tudo eu concordo com ele, não preciso concordar com tudo com ele, mas ele fala, antigamente não existia essa história de anjo é bom, demônio é mau. Não, antigamente tinha Deus bom e Deus mau, anjo bom e anjo mau, e assim para diante, como existe seres humanos bons e seres humanos maus, ok? Então, hoje a classificação seria um pouco mais, evitando essa coisa, né? Então, diríamos assim, existe o Deus ético e o não ético, o anjo ético e não ético, existe o Anunnaki ético e não ético, existe o arconte ético e não ético, existe então, na verdade, essas as polaridades, tá? Então, positivo e negativo, e existem seres neutros que não estão em nenhuma dessas, em nenhuma frente dessa, mas se você estuda as linhagens, você descobre que Jesus vai nascer de uma linhagem. E você verá que Jesus não é filho de Javé. Aí eu já discordo plenamente do Jean Valjean, porque não é isso que, se você olhar nos textos da Bíblia e pegar os textos gregos e fazer uma transliteração para o hebraico, você perceberá que Jesus não é filho, tá? Não é filho de Javé, tá? Então vamos seguir aqui, só porque a gente já começa a vislumbrar aqui, tá? Então vejam bem, então quando você entende isso, você vai vendo aqui, ó, Javé, que aceita a oferta do pastor Abel, mas na verdade quem aceitou foi Enki, mas como eles misturaram na Bíblia os dois, tá? E aí fizeram uma zerda danada, porque o Javé parece um demente, né? Na hora que ele está ali com aquela loucura, ele é o Enlil. Na hora que ele está com as bondades dele, ele é o Enki. Certo? Mas ignora a oferta do fazendeiro Caim, o fruto da terra. Seguindo o conto de Caim e Abel, a Bíblia dedica restante do capítulo 4 de Gênesis para Caim, tá? Para Caim e seus descendentes, tá? Olha aqui, ó. Certo? Caim e seus descendentes, com medo de ser morto por seu pecado, por seu erro, Caim é concedido por Deus uma marca protetora visível, o favorito, marca de Caim dos pregadores dominicais, tá? Certo? Que durará por 70 gerações, ser transmissível através das gerações, tá? Tinha de ser um marcador genético. Então, portanto, essa marca em Caim não tem nada a ver com uma marca facial. É porque a marca de Caim era porque ele tinha o rosto peludo. Porque Caim tinha pele escura. É outra burrice, entendeu? A marca, na verdade, está dentro da genética, certo? Então ele está dizendo aqui, como no conto de O Dilúvio, o mesmo Javé
se cansou da humanidade e busca a eliminação, mas depois prossegue para salvá-lo, através do Noé. Assim também faz Javé, quem ignorou e condenou e o punido Caim, e agora lhe concede segurança e proteção. Tá? Mas como há aquela mistura entre os dois personagens, você vai ter que saber discernir quem ali está agindo, se é o Caim, se é o Enlil, se é o Enki. Tá? Mais uma vez, vemos que a Bíblia combinou ações de Enki com ações de Enlil, em uma entidade divina chamada Javé, explicando a Moisés, a um Moisés questionador, em Êxodo 3,14, o nome significava eu serei o que ser. Quer dizer, ele nem quis dar nome, porque é tipo assim, olha, se perguntarem quem eu sou, diga apenas assim, eu sou o que sou, tá? Certo? Tem que voltar aqui, gente, que aqui deu um salto muito grande, tá? Então, ele diz eu sou o que sou. Aí vem aqui, ó, um Deus universal que já existiu, atuando através como Enlil, outra vez atuando como Enki, ou em tempo através de outras entidades, deuses, como seus emissários. Protegido por uma divindade simpática, o errante Caim chegou à terra do Oriente do Éden, a terra de Nod. Todo mundo sabe que eu já falei sobre isso quando falei sobre os estudos do que fala sobre o livro de Urante, sobre as terras de Nod. Conheceu a esposa e teve filhos, tá? E ali construiu cidade que chamou de Enoque, em honra a seu filho. Então Enoque nasceu e Jared, tá? Ou Iared, gerou a Matusalém, né? Que gerou Matusael, né? E que depois gerou Lameque, tá? E assim chegando, né? Ao chegar à sétima geração, Adão, Caim, Enoque, Jared, Matuiael ou Matusael, Lameque, a Bíblia também obtém generosa, até mesmo elogiosa, com suas informações sobre a linha de suas realizações, porque vai aparecer até uma parte, a geração dele, tá? Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e outra era Zila. A Ada deu à luz a um menino que deu o nome de Jubal, que habita as tendas e tem rebanhos. Veja só, tá? Continua aqui. E o nome do seu irmão era Jubal, tá? Tinha tá? Pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, tá? Tubal-Caim, um artífice de todos os artigos, cobre e ferro, tá? E aqui diz, e a irmã de Tubal-Caim era, aqui está uma tradução errada, gente, porque a gente coloca para o tradutor aí, e ele geralmente come palavra, faz uma tradução meio tá? Então você percebe que essas realizações são 7 gerações da linhagem de Caim, foram celebradas por Lameque com uma canção citada pela Bíblia, e ela combina os 70 de Caim com a evocação de um enigmático 77 por Lameque, para formar um simbólico triplo 777, tá? Certo? Então você vê que quando você analisa as linhagens, você vai descobrir, então nós temos uma linhagem que saiu de Caim e que simplesmente vai ser oculta. Lembrando mais uma vez, Caim e Abel
segundo o texto, tá? Segundo o texto de João, dos textos de Nag Hammadi, são filhos de, certo? Do Yaldabaoth. Ora, se o Yaldabaoth gerou Caim e Abel, tá? Certo? E os estudiosos são unânimes em dizer que o Yaldabaoth foi comparado pelos gnósticos ao Deus do Antigo Testamento. Então, portanto, o Yaldabaoth é nada mais, nada menos do que o próprio, tá? Eles diferenciaram muito bem claro isso. Eles chamaram de Yaldabaoth por Javé, tá? O Javé, gente, nunca foi... o Javé não era o Deus de Israel. Javé foi sendo levado pela tribo de Judá para dentro, e depois ele ocupou a primazia de ser o Deus único. Mas ele não era, tá? Ele era um Elohim, portanto ele era um Anunnaki, ele era um arconte, simplesmente isso. Agora, quando formaram a Bíblia, para não criar o politeísmo, eles resolveram fundir o Enki, tá, com Enlil, na figura do Javé. Que é isso que o estudo tá mostrando para nós. Tá? Certo? Estão entendendo? Então, esse aspecto é importante a gente ver, porque no próximo vídeo eu vou falar do texto, tá, da Maria Valtorta, sobre o que ela falou sobre esses aspectos, né, de Caim e de Abel, que o próprio Jesus teria falado para ela nas visões que ela tinha. Estou pedindo para você acreditar em visões, tá? Vocês sabem a minha resistência a esse tipo de coisa. Eu não acredito muito nessas coisas não, tá? Mas eu estou citando porque o livro dela foi proibido. Mas por que foi proibido pelo Vaticano? Porque lá continha informações que não estão nos evangelhos. Inclusive, vale aqui um parêntese, que quando o Mel Gibson foi escrever a Paixão de Cristo, ele se baseou em um livro de uma mística também chamada Ana Catarina Emmerich, tá? Segundo alguns dizem, né? E porque é ela que narra como foi toda a crucificação. E agora ele vai vir com o segundo filme, que é a segunda parte, a ressurreição. Não sei quando vai ser lançado, deve ser aí por meio de março ou abril, deve ser lançado aí nos cinemas ou nesses streams de vídeo, tá? Mas é importante a gente perceber essas coisas, viu, gente? Porque tem coisas que a gente precisa começar a ir galgando, despertando. Porque tem muita gente que diz que está contando a verdade para as pessoas, mas na verdade não está contando a verdade, está ocultando fatos, tá? Porque eles acham que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como eles não conseguem ter um raciocínio lógico para explicar a relação entre Anunnaki, Elohim e Arconte, então eles ficam, claro, tentando separar uma coisa da outra para tentar dizer que não é bem isso, tá? Mas aqui a gente vai bem mais, um pouquinho mais longe, né? Certo? Tá. Então, eu não sei se é neste texto que nós estamos. Não, nós estamos...
Nós estávamos lendo aqui, mas eu quero passar para um outro texto, tá? Então, nós iremos ver aqui um negócio. Eu vou tentar ampliar um pouquinho só, mas para não tentar passar aqui, né? E aqui, olha, falando sobre Adão e Eva, que estamos dentro do assunto, tá? A história de Adão e Eva, isso aqui é o texto aqui, tá? Aqui, ó. A história de Adão e Eva é um dos maiores obstáculos do Antigo Testamento, pois de fato houve 3 conjuntos de Adão e Eva, tá? 3 conjuntos muito diferentes de seres que se encaixariam nessa história, como é contada na Bíblia. Isso não nos leva em consideração os 5 Adões, do qual ele está citando aqui o Cayce. Eu não sei se vocês... Edgar Cayce, ele foi um vidente, uma espécie de um médium americano, foi considerado um dos maiores lá e tal, né? Eu não curto muito o material dele, mas tá? Ele é citado aqui pelo artigo do escritor. Então ele diz assim, que se fala que foram simultaneamente plantados na terra como 5 raças diferentes, ou os Adãos e as Evas originais da hierarquia espiritual. Então prestem atenção que a gente vai talvez nesse vídeo não dê para a gente abordar tudo, mas eu já expliquei para vocês aqui que possivelmente nós tenhamos realmente não o seu Adão e a dona Eva, mas eles eram uma espécie, Adão e Eva eram uma espécie de projeto, tá? E é possível que nós tenhamos realmente esta indicação, que vamos lembrar, no texto que eu li agora há pouquinho, tá? Gnose de João, vocês vão ver que qual é o Adão e Eva que eles estão falando aqui. O Adão e Eva do Javé, que vai separar, tá? O Yaldabaoth, que vai tirar a Eva do Adão, porque eles eram o quê? Andrógenos. Então, quando você olha, dá um pouquinho de uma olhada para trás, tá? Eu vou virar aqui, tá? Para a gente encerrar esse vídeo, tá? Para não ficar bastante longo, porque senão daqui a pouco tem gente comentando que o vídeo está muito longo e não sei o que todo mundo acha um motivo de reclamar. De um tempo para cá, tá? Então, no Gênesis 1, tá? Você vai ver que os Elohim criam dois seres humanos, mas eles dizem que são macho, né? E fêmea. Tá? Possivelmente esse ser aqui, ele era um andrógeno. Ok? E depois em Gênesis 2, tá? Gênesis 2 aparece, tá? Eu vou separar aqui. Aparece Adão e Eva. Ok? Certo? Já separados. Aqui, quem cria é o Elohim. Aqui quem cria é o Javé. Aqui era andrógeno, aqui já são seres separados. Ok? Observa. Estão observando isso aqui? Isso é importante, ó. Tá? Vocês irão ver que nas tabuletas da Suméria, eles vão descrever que a primeira experiência cria Adamu
e Tiamat. Certo? E que a segunda experiência é chamado de Adapa e Tite. Ok? Então você já vê que há aqui, no mínimo, 2 pares de Adão e Eva. Mas no texto que a gente está lendo, ele fala de 3. Mas se a gente levar em consideração, aí eu acho que não vai dar mais para a gente ver, mas vamos levar para cá para cima, tá? Se a gente levar em consideração os gnósticos, nós vamos ver que eles vão dizer que existe o Pigera-Damas, tá? Ou o Antropos, lá do Pleroma. Então, pelo menos aqui nós temos já 3, tá? Como aqui é andrógeno, aqui é andrógeno, aqui é andrógeno, aqui não são mais andrógenos, então nós temos 1 par, 2 par, 3 par. Tá? Então, é provável que a gente ainda vai descobrir que o escritor Mauro Bliguino, ele diz assim: foram criados 3 Gan-Eden, um na África Central, um na América Central e outro no Oriente Médio. Então, cada um desses teve o seu Adão e a Eva deles, o projeto. Por isso eu volto a dizer, essa história de que nós somos uma única raça, isso é uma mentira. Que nós não somos. Se nós fôssemos uma única raça, nós teríamos, todos nós teríamos uma vida boa, tá? Não é assim. Os humanos vivem se matando, sinal de que eles não pertencem à mesma linhagem, tá? Então vamos aqui, antes da gente encerrar o vídeo, só dar mais uma leitura aqui, tá? Porque esse vidente chamado Cayce, Edgar Cayce, fala de 5 Adão e Eva, tá? O primeiro conjunto de Adão e Eva foram os 3 pares de gênero que foram trazidos ao planeta a partir de dimensões físicas mais elevadas em seu propósito de começar uma nova vida neste planeta, uma vez que ele foi considerado habitável pela hierarquia espiritual local. Isso foi há cerca de 2 milhões de anos. Eles eram seres conscientes que tinham habilidades de se sustentar e se reproduzir, embora estivessem em um nível primitivo como oposição ao nível em que a humanidade se encontra hoje. Isso está de acordo com o que foi dito anteriormente, que os alteanos são de 2 polaridades misturadas em união e os ovides são tripolaridades. Mas hoje o homem dentro de si tem dentro de si o potencial de ambos os sexos, macho, o macho e sua metade feminina, a fêmea e sua metade masculina. Então, é aquilo que nós acabamos de dizer. Nós, os seres humanos, continuam sendo andrógenos. O que vai se desenvolver em você, meu querido, é outra coisa. Tá? É por isso que você não vai conseguir tentar explicar coisa de gênero com preconceito. E nem com a linguagem de que o homem nasceu para ser homem, mulher nasceu para ser mulher. Acabe com essa história, porque a coisa é muito mais
profunda do que você está querendo insinuar, tá? Que você guarde seus preconceitos para você mesmo, tá? Ou então procure estudar direitinho, que é a melhor coisa que você faz, tá? Antes de omitir opiniões muitas vezes completamente equivocadas, tá? Os homens têm tanto a polaridade masculina quanto feminina, tá? As fêmeas têm tanto a polaridade feminina como masculina. Agora, o que se desenvolverá daí, isso aí é outra coisa, tá? Os hermafroditas, que são os andrógenos, ainda nascem com genitália masculina e feminina. E existem casos, né? Certo? Tá? Existem casos, certo? Existem muitos casos ainda desse fenômeno acontecendo, ok? Tá? O segundo desses Adãos e Eva é o conjunto de seres que foram reunidos em Akzu para formar os pais originais para serem os hospedeiros da regeneração das sementes implantadas da cultura alienígena neste planeta. Então, basicamente ligando aquela história dos Anunnaki à criação dos humanos, tá? Certo? A população negra ou negroide do planeta surgiu da mistura de 3 conjuntos originais de gêneros trazidos ao planeta. Os fósseis que foram encontrados na África Oriental se relacionam com esses 3 casais que eram metades gêmeas de um ser. Isso poderia de alguma forma explicar a ideia de alma gêmea que se tornou tão popular no nosso dia, né? Certo? Ok? Essa aqui é o segundo grupo de Adão e Eva, tá? Certo? A raça negra evolui até seu ponto e as sementes evoluem até a sua... A raça negra evoluiu até o seu ponto, certo? E as sementes evoluíram até o seu próprio ponto. A chegada, os outros foram de falcão mudou a apostas. No entanto, ao infundir a nova codificação do DNA na humanidade, em sociedade simples naquela época, houve uma mistura de genes e elas, as civilizações, nunca se misturaram com a raça original. Este último, né, tal, eu vou dar puladinha, vamos bem aqui, eu vou aqui, tá? O terceiro conjunto de Adãos e Eva foram criados a partir dos Neandertais, há mais de 40 mil anos pelos Anunnaki, pois aquela catástrofe de 50 mil anos antes né, 50 mil anos antes da Era Comum, que afundou parte do continente Atlântico e devastou grande parte da humanidade ao redor do planeta, né? Seu propósito desta vez era criar uma raça escrava que pudesse reproduzir, procriar outros escravos e trabalharem nas minas, tá? Essa história todo mundo já conhece. Então, veja, ele está falando de 3 grupos que a gente pode vislumbrar perfeitamente na história dos gnósticos, tá? Então, há um grupo de antropos, tá? Provavelmente, exatamente como inclusive o livro de Urântia fala, que o Adão e Eva não vieram daqui. Quando eles chegaram aqui já tinham humanos da Terra. Eles não eram da Terra, tá? Depois a gente vê que realmente, de fato, esse humano que chegou, tá? Aí em Gênesis 1 eles criam um protótipo, mas ele é um ser andrógeno. Em Gênesis 1, macho e fêmea, tá? E em Gênesis 2, aí eles já criam um ser separado um do outro. Separam as 2 polaridades, tá? Aí, as tabuletas da Suméria falam do Adamu e da Tiamat, tá?
Então, você vê que não há... Então, nós temos aí os projetos Adão e Eva, e nós temos aí as linhagens que foram ocultas, a linhagem de Caim, a linhagem de Abel, tá? Certo? E a única linhagem que prevaleceu foi a de Sete, tá? De onde vão tentar querer dizer que surgiram os semitas nas suas mais diversidades e tudo mais e tal, né? Depois aparece lá Tábuas das Nações, aonde supostamente aqueles lá deram origem aos povos que depois vieram, deram origem aos árabes, aos gregos, ao não sei, tá? Então, mas isso é um assunto para a gente abordar num próximo vídeo, tá certo? Tá? Eu convido você a não perder o próximo vídeo para a gente continuar estudando isso aqui, porque é importante para você entender o que de fato realmente nós estamos vivenciando hoje. Se você não entender o passado, você não entenderá o presente e nem vai poder ajudar a construir um futuro melhor. Até o próximo vídeo.